Graça e paz, queridas. Estamos aqui hoje para mais uma meditação na palavra do Senhor. Hoje é segunda-feira, ontem foi domingo, Dia das Mães. E eu queria ter gravado esse vídeo ontem, mas não deu para gravar, né? Ontem foi o Dia das Mães e eu fiquei meditando numa passagem da Bíblia sobre uma mãe muito interessante. Até já preguei sobre ela algumas vezes em Encontro de Mulheres. Eu gostaria de estar relembrando aqui o valor de uma mãe, o que é ser uma mãe, como uma mãe deve se posicionar em defesa dos seus filhos, na proteção dos seus filhos. Essa história ela se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, né, deste livro. Eu não vou ler porque demora, nós não temos muito tempo, então eu vou falar sobre essa história. Esse episódio se passa durante o reinado do rei Davi. A palavra do Senhor diz que houve uma grande seca num período de 3 anos seguidos. E Davi, então, muito preocupado com esta seca, porque Davi tinha o conhecimento de que quando Deus cessava as chuvas, é porque havia algo errado no mundo espiritual. Então, Davi procura o profeta para consultar ao Senhor. E a resposta que ele recebe é a seguinte: ele é informado pelo profeta que havia uma dívida de Saul com os gibeonitas. Saul havia quebrado uma aliança que foi feita com os gibeonitas na época de Josué. Josué permitiu que os gibeonitas permanecessem no meio do povo judeu, de maneira que eles fossem catadores de lenha e carregadores de água, rachadores de lenha, aliás, não catadores de lenha, rachadores de lenha e carregadores de água. Então esse povo habitava pacificamente no meio do povo judeu, como escravos. E Saul, no seu reinado, creio eu que desejando que o povo fosse puro, que não houvessem raças misturadas, ele matou muitos gibeonitas e quebrou esta aliança que foi feita. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de alianças, né? Então, quando você quebra uma aliança, você atrai um juízo. Você traz um juízo para a sua vida, né? É cobrada de você essa quebra de aliança, se você é um líder espiritual. Então, o que aconteceu? Davi estava vivendo sobre o juízo de Deus. E ele precisava consertar isso para que as chuvas retornassem, para que as bênçãos do Senhor se derramassem novamente sobre ele. Então, Davi procura os gibeonitas para fazer um acordo. E os gibeonitas dizem: olha, Davi, nós não temos nada contra você, nosso problema foi com Saul, e então, para que seja feita justiça, nós queremos 7 filhos de Saul para serem enforcados pelos filhos gibeonitas que foram mortos. E Davi então concorda e ele vai buscar esses 7 descendentes de Saul para entregar na mão dos gibeonitas para serem mortos. Davi então livra Mefibosete, filho de Jonatas, porque ele tinha uma aliança com Jonatas, eles eram muito amigos, eles haviam feito uma aliança também que não podia ser quebrada. Então Davi não entrega Mefibosete, filho de Jonatas. Ele busca 5 filhos de Merabe, que são netos de Saul, e 2 filhos de Rispa, que era uma concubina de Saul.
Então entrega esses 7 descendentes na mão dos gibeonitas e eles são enforcados e pendurados num madeiro. E ali eles ficaram pendurados durante muito tempo. E eu quero destacar aqui a atitude das mães. Mirabe não se fala nada a respeito, tudo indica que ela aceitou e ficou quietinha na casa dela, não fez nada a respeito. Mas a palavra do Senhor diz que Rispa toma uma atitude muito bonita. Ela toma um pano de saco e vai para onde foram colocados esses cadáveres. A palavra diz que eles foram enforcados em um monte. Então ela coloca esse pano sobre uma rocha e ela se posiciona ali, guardando os corpos dos seus filhos. Ela não tinha o direito de opinar sobre a justiça contra o rei, mas ela se achou no direito de defender a honra dos seus filhos na questão do sepultamento. Ela achou que seus filhos mereciam um sepultamento. Eu creio, queridas, que ela ficou inconformada com a morte dos seus filhos. Com certeza seus filhos já eram adultos, talvez até pais de família, porque eles eram tios dos filhos de Mirabe. Saul já havia morrido há algum tempo. Então, eu creio que eram homens adultos. E a palavra diz que ela ficou ali posicionada. Por que ela ficou ali posicionada? Ela não aceitava que os filhos fossem devorados pelas aves diurnas e nem pelas feras noturnas. Ela não achou isso uma coisa justa. Já tinham morrido, por que não ter um sepultamento digno? Então a palavra diz que ela ficou ali espantando as aves diurnas e espantando as feras noturnas. Certa vez eu vi numa pesquisa uma imagem desta cena. Ela, durante o dia, com um pedaço de madeira espantando as aves e à noite com uma tocha de fogo afugentando as feras. Isso significa, minhas queridas, que ela não dormia. Ela não dormia nem de noite, nem de dia. Sabe quanto tempo ela ficou nessa condição? Durante 2 meses, 60 dias. Porque aqui na palavra diz que ela começou esta vigília, a morte deles foi no início da cega, e ela ficou ali até as águas caírem do céu, ou seja, 60 dias. Agora você imagina as condições em que ela se encontrava neste lugar. Ela estava próxima, muito próxima, a 7 cadáveres se decompondo, corpos se decompondo. Provavelmente aquele lugar ali era invadido por um mau cheiro terrível. Ela estava ali naquele mau cheiro. Eu creio que as pessoas levaram água e comida, porque senão ela não tinha sobrevivido. Então eu creio que ela comeu e bebeu ali, no meio daquele mau cheiro que exalava daqueles corpos. E ela não podia dormir, porque se ela cochilasse durante o dia, as aves, as árvores carnívoras, os urubus, eu creio, comeriam os corpos. E à noite também ela não podia dormir, porque as feras atacariam os corpos para comê-los. Aí você imagina uma mãe se alimentando mal, no sol e à noite, no frio, durante 60 dias, se alimentando nessas condições, simplesmente para honrar a morte dos seus filhos, para garantir a eles um enterro digno, um enterro decente. Eu quero que você reflita sobre isso. Você defende os seus filhos desta forma? Você já pagou um preço pela vida dos seus filhos? Às vezes nós não tiramos nem 1 hora do nosso dia para orar pelos nossos filhos, e filhos vivos que ainda podem receber muito de Deus em vida.
filhos às vezes que estão atormentados por demônios, filhos que estão aprisionados em droga, filhos que vivem a morte espiritual em vida, né, porque estão mortos em seus delitos e pecados. Que preço você tem pagado pela vida dos seus filhos? Queridas, tenha coragem, seja uma mãe guerreira, não entregue os seus filhos. Não diga para Deus que você não dá conta dos seus filhos. Durante a minha vida profissional, eu ouvi muito essa frase. As mães chegavam com os filhos, às vezes de 8, 9, até 12, 14, 15 anos, porque eu pegava turmas diferentes todo ano, de idades diferentes. Mas em todas essas idades eu tive a mesma experiência. Das mães chegarem para mim e dizerem: professora, eu não dou conta desse menino ou desta menina. E eu ficava pensando: meu Deus, elas são as mães, se dizem que não dou conta, será que elas esperam que eu dê conta deles? Né? Porque eu creio que os pais, eles têm uma expectativa errada, né, da escola, que a escola é obrigada a educar os seus filhos, e a escola, ela não educa. A escola, ela promove um conhecimento, ela media um conhecimento. Nós somos mediadores de conhecimento, nós professores. Mas a educação, a religiosidade, o comportamento, o caráter, a formação do caráter do filho acontece em casa, né? Ele olha para você que é mãe, ele imita você, ele quer ser igual a você. Então o caráter é formado a partir do exemplo, do modelo que ele tem em casa, das orientações que ele recebe em casa, dos parâmetros, né? Então, eu vi assim que as mães, elas não conseguiam estabelecer parâmetros para os seus filhos, elas não conseguiam ter um resultado quando elas queriam. Por quê? Porque faltava o ensinamento, o modelo, a orientação, né? A limitação da criança não acontecia no lar. Então eles esperam que tudo isso aconteça na escola, e aí não acontece, né? E há uma frustração. Então, queridos, vamos voltar aqui. Outro ponto que eu quero destacar aqui é a cobrança do pecado dos pais nos filhos e nos netos. A palavra do Senhor, ela diz que as nossas transgressões, elas são cobradas até a 4ª geração, mas as bênçãos alcançam 1000 gerações daqueles que servem ao Senhor. Então, meus amados, principalmente você, mãe, que é líder, né, que tem uma função na igreja, uma função de líder, de cabeça. Tenha muito cuidado com a sua vida, com as suas transgressões, com os seus pecados. Cuidado em não quebrar alianças, porque a visitação, ela vem, né, nas gerações seguintes. Talvez não venha para você, mas venha para o seu filho, venha para o seu neto, venha para o seu bisneto, venha para o seu tataraneto. Nós temos que cuidar da nossa santidade, guardar a nossa santidade. E eu quero chamar você hoje, no Dia das Mães, aliás, foi ontem, mas eu quero chamar a sua atenção hoje, para que você reflita em que tipo de mãe você tem sido, como Mirabe ou como Rispa. Mirabe simplesmente se conformou com a situação. Ela não fez nada a respeito. Ela não se posicionou a respeito daquela morte que os filhos, seus 5 filhos, estavam sofrendo. Ou você é como uma mãe Rispa,
que se levanta como uma guerreira, que não desiste, que não entrega o seu filho na mão do inimigo, que não entrega o seu filho às aves diurnas, nem às feras noturnas, que ora de manhã quando o seu filho sai, que ora à noite quando o seu filho dorme, que ora quando o seu filho sai para passear à noite, que ora quando o seu filho sai para passear de dia, que cobre a vida dos seus filhos de dia e de noite. Isso é o que Deus espera de nós, mães, que nós sejamos essa cobertura espiritual na vida dos nossos filhos dia e noite. Sabe por que Deus espera isso? Porque um dia Ele vai cobrar de nós esses filhos. Ele vai querer que Ele vai pedir conta dos nossos filhos. E aí o que você vai fazer? Você vai chegar diante de Deus, como aquelas mães dos meus alunos chegavam diante de mim e falar: Senhor, eu não dei conta? Ou você vai apresentar os seus filhos curados, sarados, libertos e tementes ao Senhor diante dele? Aqui estão, Senhor, os filhos que o Senhor me confiou nesta vida para que eu cuidasse. Eles estão aqui bem cuidados, bem guardados, porque eu os guardei em oração. Porque eu os guardei, Senhor, como mãe, eu os cobri como cobertura espiritual durante todos os anos da sua vida. E eu quero dizer para você algo muito interessante que tem aqui nesse texto. Quando nós não desistimos, quando nós persistimos a respeito dos nossos filhos, nós recebemos favor do Rei. Nós somos ouvidos, nós chamamos a atenção do Senhor. Sabe por quê? Alguém foi dizer a Davi o que estava acontecendo com aqueles corpos, com aquela mulher. Alguém chegou lá e contou essa história para Davi. Falou: rei, algo está acontecendo. Esta mãe está agindo de tal e tal forma. Isso que está acontecendo, Senhor, é muito grave. Então o Senhor, que era Davi, falou: eu vou fazer algo a respeito. E ele então dá uma ordem para que os corpos, os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, e de seus filhos de Rispa, que estavam pendurados no madeiro, e dos seus netos, filhos de Mirabe, sejam recolhidos, sejam trazidos, e juntos foram enterrados no estilo de rei, de rainha, né? Honrado, eles foram honrados no seu enterro, eles foram enterrados em grande estilo. Então, queridas, não desista, chame a atenção do Senhor, chame a atenção do Rei para a sua causa. Ore durante o dia, ore à noite, ore em todo o tempo, ore sem cessar. Se posiciona em relação à situação em que está vivendo seus filhos. Não desista, não importa qual seja a situação. Não há impossíveis para Deus. Nós temos um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que dá vida. Ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. Ele ressuscitou mortos. Então não há causa impossível para Deus. Coloque as causas dos seus filhos diante do Senhor. Seja essa guardiã, porque esse é o seu papel. Eu oro todos os dias pelos meus filhos. Eu não passo um dia sem orar pelos meus filhos. Quando eles chegam na minha casa, eu agradeço. Quando eles saem, eu os entrego na mão do Senhor, porque eles estão saindo. Então, quando eu vou dormir, eu penso neles, eu entrego eles, estão cada um na sua casa, mas eu coloco cada um diante do Senhor. Eu sei o que eles precisam, porque eu converso com eles, eu conheço as necessidades deles, então eu oro diante do Senhor, para que o Senhor esteja suprindo a vida dos meus filhos em todas as áreas. Amém? Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, papai, pelos filhos maravilhosos que o Senhor me concedeu.
Eu quero agradecer, Senhor, por ter comemorado o Dia das Mães ainda esse ano com a minha mãe. Papai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda sabedoria, Jesus, como mães, para que nós venhamos cuidar bem dos nossos filhos. Que o Senhor nos dê coragem e ousadia ao orar, Senhor, para determinarmos, profetizarmos, até alcançarmos, meu Deus, as bênçãos para as vidas dos nossos filhos, papai. Senhor, abençoa cada mãe, cada mãezinha, Senhor, que o Senhor concedeu a graça, papai, de conceberem filhos. Abençoe essas mães, papai, que não tem ninguém a recorrer a não ser o Senhor pelas causas dos seus filhos. Que elas venham alcançar, meu Pai, que o Senhor venha contemplar as orações delas, que o Senhor, meu Deus, conceda aquilo que elas têm buscado do Senhor para os seus filhos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, papai. Amém. A paz, feliz Dia das Mães.